Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 25 perguntas sobre o livro de Apocalipse. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. De acordo com o livro de Apocalipse, quantos frutos a árvore da vida produz na Nova Jerusalém? Alternativa A: 12 frutos. Alternativa B: 10 frutos. Alternativa C: 15 frutos. Alternativa D: 20 frutos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 12 frutos. No meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse capítulo 22 versículo 2. Pergunta 2. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Alternativa A: Pedro. Alternativa B: Paulo. Alternativa C: João. Alternativa D: Lucas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 3. Quais as duas últimas igrejas que receberam as cartas de João? Alternativa A: Tiatira e Laodiceia. Alternativa B: Filadélfia e Laodiceia. Alternativa C: Tiatira e Esmirna. Alternativa D: Esmirna e Filadélfia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Filadélfia e Laodiceia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3 versículo 7 e 14. Pergunta 4. Que seita ou heresia a igreja de Éfeso lutou? Alternativa A: Nestorianos. Alternativa B: Gnóstico. Alternativa C: Arrianos. Alternativa D: Nicolaítas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Nicolaítas. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos Nicolaítas, como eu também as odeio. Apocalipse capítulo 2 versículo 6. Pergunta 5. Onde estavam as 7 igrejas, mencionadas em Apocalipse? Alternativa A: Babilônia. Alternativa B: Roma. Alternativa C: Ásia. Alternativa D: Grécia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Ásia. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo,
e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1 versículo 11. Pergunta 6. Qual será o símbolo do juízo final? Alternativa A. A Nova Jerusalém. Alternativa B. O trono branco. Alternativa C. O arrebatamento. Alternativa D. A marca da besta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. O trono branco. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Apocalipse capítulo 20 versículo 11 e 12. Pergunta 7. Qual o número que mais aparece e quantas vezes se repete no Apocalipse? Alternativa A. 3, 37 vezes. Alternativa B. 7, 54 vezes. Alternativa C. 12, 27 vezes. Alternativa D. 6, 666 vezes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. 7, 54 vezes. O número 7 é aplicado explicitamente 54 vezes em todo livro, incluindo das 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e etc. Pergunta 8. Segundo a Bíblia, o que significa a palavra Apocalipse? Alternativa A. Revelação. Alternativa B. Mistério. Alternativa C. Destruição. Alternativa D. Reconstrução. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Revelação. Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego apocalipsis, que significa revelação ou ação de descobrir. Como está escrito em Apocalipse capítulo 1 versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Pergunta 9. Quem será lançado vivo no lago de fogo, conforme mencionado no capítulo 19 de Apocalipse? Alternativa A. Os mentirosos. Alternativa B. A besta e o falso profeta. Alternativa C. Os pecadores. Alternativa D. Os assassinos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. A besta e o falso profeta. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19 versículo 20. Pergunta 10. Quem apareceu em visão a João e revelou as coisas a serem escritas? Alternativa A. Jesus. Alternativa B. O anjo Gabriel. Alternativa C. 2 anjos. Alternativa D. A besta. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jesus. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1 versículo 18. Pergunta 11. De onde foi escrito o livro de Apocalipse?
Alternativa A: Corinto. Alternativa B: Atenas. Alternativa C: Creta. Alternativa D: Patmos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Patmos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1 versículo 9. Pergunta 12. Como eram os olhos do filho do homem mencionado no Apocalipse? Alternativa A: chama de fogo. Alternativa B: vidro polido. Alternativa C: água barulhenta. Alternativa D: latão reluzente. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: chama de fogo. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Apocalipse capítulo 1 versículo 14. Pergunta 13. Qual era a cor do cavalo que tinha um cavaleiro chamado Morte? Alternativa A: vermelho. Alternativa B: amarelo. Alternativa C: preto. Alternativa D: branco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: amarelo. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6 versículo 8. Pergunta 14. Quem foi a fiel testemunha que morreu na cidade de Pérgamo? Alternativa A: Justino. Alternativa B: Simão. Alternativa C: Filipe. Alternativa D: Antipas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Antipas. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2 versículo 13. Pergunta 15. Quantos anciãos João viu assentados ao redor do trono de Deus, vestidos de branco e usando coroas de ouro? Alternativa A: 24 anciãos. Alternativa B: 20 anciãos. Alternativa C: 18 anciãos. Alternativa D: 12 anciãos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 24 anciãos. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Apocalipse capítulo 4 versículo 4. Pergunta 16. Qual igreja do Apocalipse foi acusada de ter deixado seu primeiro amor? Alternativa A: Laodiceia. Alternativa B: Pérgamo. Alternativa C: Éfeso. Alternativa D: Sardes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Éfeso. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2 versículo 4. Pergunta 17.
A qual igreja é dito que aquele que vencer será alimentado com maná escondido? Alternativa A: Sardes. Alternativa B: Pérgamo. Alternativa C: Filadélfia. Alternativa D: Esmirna. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Pérgamo. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2 versículo 17. Pergunta 18. Qual era a aparência do segundo ser vivo descrito em Apocalipse? Alternativa A: águia. Alternativa B: homem. Alternativa C: leão. Alternativa D: bezerro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: bezerro. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse capítulo 4 versículo 7. Pergunta 19. Quantos selos foram abertos pelo Cordeiro? Alternativa A: 7 selos. Alternativa B: 5 selos. Alternativa C: 10 selos. Alternativa D: 6 selos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: 7 selos. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Apocalipse capítulo 8 versículo 1. Pergunta 20. A qual igreja Jesus se referiu que, entre eles estavam aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão e os nicolaítas? Alternativa A: Filadélfia. Alternativa B: Laodiceia. Alternativa C: Sardes. Alternativa D: Pérgamo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 2 versículo 14 e 15. Pergunta 21. Para onde João foi levado em sua segunda visão? Alternativa A: Ilha de Patmos. Alternativa B: o céu. Alternativa C: Jerusalém. Alternativa D: Babilônia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: o céu. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse capítulo 4 versículo 1. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de saber: você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada? Você tem dificuldades de ler e entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, nós podemos te ajudar. Vamos deixar o link de um curso de interpretação bíblica de Gênesis a Apocalipse, no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, assim que ele terminar, clique para conhecer. Pergunta 22. No céu, João viu o trono de Deus. O que o Pai segurava em sua mão direita? Alternativa A: um livro. Alternativa B: uma espada.
Alternativa C. Uma harpa. Alternativa D. Um cordeiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Um livro. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Apocalipse capítulo 5 versículo 1. Pergunta 23. O que aconteceu quando o quarto selo do livro foi aberto? Alternativa A. Um terremoto. Alternativa B. A morte da quarta parte da terra. Alternativa C. Chuva de pedras. Alternativa D. Um maremoto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. A morte da quarta parte da terra. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse capítulo 6 versículos 7 e 8. Pergunta 24. Para qual igreja Jesus disse: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa? Alternativa A. Laodiceia. Alternativa B. Tiatira. Alternativa C. Filadélfia. Alternativa D. Pérgamo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3 versículos 7 e 11. Pergunta 25. Quantos templos existirão na Nova Jerusalém? Alternativa A. Um templo. Alternativa B. 2 templos. Alternativa C. Vários templos. Alternativa D. Nenhum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Nenhum. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse capítulo 21 versículo 22. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.